Da audiência pública. Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que faça chamada aos senhores vereadores para constatação de quórum e início da nossa sessão ordinária. Você falou que ela não foi? Esse celular não é meu, não. Você não mexer. Vereador Antônio Lino. Presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Iduígues Martins. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Cuco Pereira, vereador Cuco Pereira, presente. Vereador Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. O problema é que só eu que o senhor nega. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bawabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Marcelo Cavaleiro Mendes, presente. Cavaleiro, presente. Dezesseis senhores vereadores presentes. 16 senhores vereadores encontros presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Marcos Furlan e fazer a leitura dos papéis independentes de deliberação. Consignada a presença do vereador Marcos Furlan. Papéis independentes de deliberação. Secretaria Municipal de Educação, ofício, convida os membros da edilidade a participar da segunda Conferência Municipal de Educação a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de agosto e encaminha informações correlatadas. À disposição dos senhores vereadores. IBGE Agência Mogi das Cruzes convida a edilidade a participar da Comissão Municipal de Geografia e Estatística em ações preparatórias para o Censo Agro 2017. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02/2017, que acrescenta o parágrafo no artigo 125 do Plano Plurianual da Lei Orgânica do Município e da outras providências. De autoria do vereador Caio Cunha. Tudo bem? Senhor. Bem. Tá bom, professor? Bem, graças a Deus. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão para manifestação. Não havendo manifestação contrária, encaminho a Procuradoria Jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Requerimento número 157/2017. Requeiro a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, nos termos do artigo 210 da Resolução 005, de 23 de abril de 2001,
seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Marcos Vinícius de Almeida Melo para que remeta à Câmara Municipal as seguintes informações. Primeiro, atualmente, quem é administrador responsável pelo período de transição do terminal rodoviário Geraldo Scavone? Segundo, qual é a atual destinação dos recursos provenientes de taxas de embarque, aluguel de lojas e tarifas de estacionamento? Terceiro, quais são as melhorias previstas para que o terminal acompanhe a evolução da cidade nesses 20 anos do último contrato de concessão? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 8 de agosto de 2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Coloco em discussão requerimento número 157/2017, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive a oportunidade, logo quando cheguei a esta Câmara Municipal, em 83, de participar, juntamente com os demais colegas vereadores, da construção da nossa estação rodoviária. Isso aí foi feito mais ou menos, acredito eu, em 84, 85, que nós tivemos a construção. E naquela oportunidade, a empresa que ganhou a licitação, ela recebeu uma concessão, se não me falha a memória, de 20 ou 30 anos, para explorar o serviço de transporte rodoviário na nossa cidade. Mogi das Cruzes, naquela oportunidade, acredito eu, não tinha, eu acho que 200 mil habitantes. Hoje nós estamos aí da casa de 450 mil habitantes. E esse prédio, senhor presidente e senhores vereadores, já está ultrapassado, né? Obviamente, o prefeito municipal, ele vai fazer uma concorrência para que nova empresa venha explorar esse serviço em Mogi das Cruzes. E eu gostaria até de, ao parabenizar o nosso colega Caio Cunha pelas perguntas, que é do interesse de todos nós, de dar uma sugestão ao prefeito municipal, né? Que a empresa que se interessar em explorar esse tipo de serviço em Mogi das Cruzes amplie a nossa estação rodoviária, né? Faça com que realmente ela seja digna de uma cidade da altura de Mogi das Cruzes. Porque o que está aí, senhor presidente, tem 30 anos, então está ultrapassado, não dá o devido conforto à população de Mogi das Cruzes. Então, a empresa que ganhar essa concorrência, ela tem espaço suficiente para poder dotar Mogi das Cruzes de uma estação rodoviária moderna e ter aí uma concessão de direito real de uso, acredito eu, né, para poder explorar esse serviço por mais aí uns 20, 30 anos, dependendo dos estudos que forem feitos, tornando-se viável essa construção. Muito obrigado. Peço a palavra, Com presidente. a palavra, o vereador Caio Cunha. Não, imagina. Agradeço ao vereador Cuco também pelo esclarecimento e por toda a conceitualização, né, que trouxe desde a fundação lá da nossa rodoviária. Essas perguntas, elas precisam ser feitas, né, presidente, né, justamente, né, para a gente entender como que está esse trâmite. As taxas, elas continuam sendo pagas, né, tanto pelas operadoras de ônibus ali, quanto também pelo comércio que está ali, inclusive, né, pelo estacionamento que também ali se tem. Muitas pessoas, né, que antigamente, quando ainda tinha essa concessão, elas tinham, né, para quem reclamar. Hoje também tem, né, porque ela pode reclamar direto para a Secretaria de Transporte, né? Mas a população, de uma forma geral, ela fica meio que à mercê, né, de algumas informações, ou melhor, da falta de informação e da dificuldade, né, de acesso a isso. Então, nada mais justo até do que também essa casa saber como que está sendo arrecadado isso, aonde está sendo investido e qual que é o plano, né, da prefeitura
para abrir uma nova licitação para a administração da rodoviária da nossa cidade. Eu até tenho essas informações, vereador Caio, posso de pronto responder, mas o requerimento acho que será aprovado aqui pelo plenário. Mas hoje dos comerciantes não são cobradas taxas, eles estão dando uma contrapartida de serviço para o próprio terminal. Com relação à licitação também existe um processo em andamento para a licitação, mas Vossa Excelência terá as respostas se aprovado o requerimento. Continua em discussão. Obrigado. Conto com o seu voto, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com 5 votos. Está aprovado. A declaração de voto, senhor Declaração presidente. de voto, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, eu quero fazer coro aqui com o requerimento do vereador Caio, principalmente com as palavras do vereador Cuco Pereira, que eu acho que, neste momento, a Prefeitura, a administração municipal, vai ter a oportunidade, eu li o requerimento do vereador Caio antes da sessão, de poder se manifestar, principalmente em relação ao futuro. O terminal que nós temos hoje, ele foi planejado e executado há 30 anos atrás, para uma cidade que não era nem metade do tamanho da cidade que hoje Mogi das Cruzes é. Neste momento, senhor presidente, onde os recursos financeiros são pequenos, medidas como essa, buscar uma parceria público-privada para que a iniciativa privada venha investir, porque hoje o terminal de ônibus, chamar aquilo de terminal de ônibus, perto dos outros terminais de ônibus circulares, chamar aquilo de rodoviária, já fica, na verdade, um contrassenso. Hoje é quase que um ponto de parada, né, vereador Caio? A gente precisa e temos espaço, senhor presidente, condições. A gente vê nas grandes cidades, principalmente no interior de São Paulo, onde se foi feito centrais de comércio, onde é oferecido conforto ao usuário, banheiros, uma oportunidade de compra, gerar dividendos, senhor presidente. A gente sabe que a administração municipal não tem esses recursos. Mas que não seja somente feita uma licitação, como bem diz o vereador Cuco, somente para administrar o que já está aí. A gente quer algo mais, a população espera algo mais, senhor presidente. E a gente espera que, se ainda não foi feita essa licitação, até que se espere, senhor presidente, e que se pense em oferecer um chamamento público, entendeu? Um edital de chamada, uma carta de intenções, como deve ser feito para a execução de uma PPP e a ampliação daquele espaço. Obrigado. Veja a questão de ordem, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Consignar minha presença, por gentileza, presidente. Consignar a presença, solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Caio Cunha, que já falou, mas não estava com a presença registrada, e o vereador Emerson Ron. Consignada a presença dos vereadores Emerson do Posto e vereador Caio Cunha. Para a declaração de voto, vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores. Vossa Excelência pediu questão de ordem. Não. Declaração de voto. Quem pediu pela ordem foi o vereador Emerson Ron. Eu tenho em mãos aqui a lei de número 3032, que é do dia 11 de agosto de 1986, portanto, há 31 anos atrás. Justamente nessa época, essa lei autorizava ao Poder Executivo a outorgar, mediante a concorrência, à pessoa física ou jurídica, a concessão pelo prazo de 30 anos para a exploração dos serviços e dependências do terminal rodoviário de Mogi das Cruzes. Me lembro perfeitamente que naquela época já deu uma discussão muito grande nesse plenário e quis, em 1983, na primeira gestão, que o meu espírito fosse igual ao do vereador Valverde. Eu era contra tudo naquela oportunidade, viu, Valverde? Eu era contra tudo. Eu também, naquela oportunidade, recriminei. Achava que a estação nossa rodoviária já deveria ter uma dimensão maior. Mas era aquilo que a empresa Socicam, que foi a ganhadora, tinha condições de construir e em razão da contrapartida que seriam obter lucro com a venda de passagens e aluguel daquelas lojas. Então, é o custo-benefício, em outras palavras, né? Mas essa casa criticou e muito. Vejam, se passaram 31 anos e a nossa estação rodoviária está aí. Por isso que eu
Fico contente também do Mauro Araújo endossar as nossas palavras, o vereador Caio. Nós precisamos de uma estação rodoviária mais moderna para esta cidade. Obrigado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador Otto Rezende. Poderíamos, eu gostaria, na verdade, de dar uma sugestão, já que a nossa... Ali poderia ampliar e melhorar muito o fluxo de carro ali, porque a gente pode pegar agora a frente da faculdade UMEC e vir e atravessar a linha de trem, que seria o canto da estação rodoviária hoje. Um pedacinho da estação rodoviária você consegue desafogar quase o trânsito de Mogi inteiro, você aproveita a frente da UMEC inteira para fazer o retorno. Então, assim, parabéns, Caio Cunha, e é só deixar como sugestão. Obrigado, vereador. Moção número 059/2017. Desde o fechamento definitivo, em junho de 2013, da base da Polícia Rodoviária localizada na Avenida Lourenço de Souza Franco, no distrito de Jundiapeba, a população de Mogi das Cruzes, que reside ou trabalha nos bairros mais distantes da área central, passou a ter mais dificuldade para o registro e retirada de cópias de boletins de ocorrência de acidentes e outros serviços envolvendo veículos. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo aos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, secretário do Estado de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que o imóvel situado na Avenida Lourenço de Souza Franco, distrito de Jundiapeba, que abrigou a base da Polícia Rodoviária, seja revitalizado e no local seja instalado um complexo de segurança que abrigue a Polícia Técnica, o 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes e o Instituto de Medicina Legal, ML, de Mogi das Cruzes. Serviços esses que instalados num só endereço vão agilizar a prestação de importantes serviços aos cidadãos e ainda aumentar a sensação de segurança no distrito de Jundiapeba e adjacências. E, finalmente, que do presente trabalho legislativo seja oficiado, dando-lhes ciência do inteiro teor da presente trabalho legislativo. Plenário do vereador Dr. Luiz Berardo Miranda, 7 de agosto de 2017, de autoria dos senhores vereadores, vereador Pedro Comura, vereador Diegão, vereador Cláudio Miak e vereador Maurinho Despachante. Coloco em discussão moção número 059/2017, de autoria dos vereadores Pedro Comura, Diego de Amorim Martins, Cláudio Miak e Mauro Margarido. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Péricles Ramalho Bauab e vereador Pedro Ideco Comura. Consignada a presença dos vereadores Pedro Comura e Péricles Bauab. Moção número 060/2017. Considerando que a violência contra a mulher em nosso município vem aumentando muito, estupros, lesões corporais, agressões psicológicas, feminicídio, morte de mulheres em razão de gênero. Considerando que no ano passado a Delegacia de Defesa da Mulher de Mogi das Cruzes registrou aproximadamente 1.000 ocorrências, esse ano já foram registradas por volta de 700 ocorrências. Considerando que a Lei 11.347 de agosto de 2006 criou o mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo aos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de viabilizarem com a máxima urgência a criação da vara especializada em combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em nosso município, em atenção ao clamor da população feminina, e finalmente que do deliberado pelo egrégio plenário seja oficiado também aos excelentíssimos senhores Marcos Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, dando-lhes ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. De autoria do vereador Francimário Vieira Farofa. Está lá em cima. Não, isso eu acho que Antes de colocar em votação, eu queria registrar a presença do coordenador da CUT regional, dos papeleiros, amigo Miguel Aparecido do Espírito Santo. Seja bem-vindo à casa. Coloco em discussão
Moção número 060/2017, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa. Opa. Discussão, senhor presidente. Está em discussão, com a palavra o autor da propositura. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os caros colegas, vereadores dessa casa, presidente, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, a imprensa. Senhor presidente, foi 2 meses de estudo, né, através, né, junto com a minha equipe, visitando algumas cidades. E ontem esse tema aqui também foi levantado aqui junto ao meu amigo vereador Iduígues, vereador Clodoaldo, e é um assunto pertinente em nossa cidade, do crescimento da violência contra a mulher. Estive visitando a cidade de Suzano, conversando com a doutora Margarida, a doutora Silmara, que desenvolve um brilhante trabalho, viu, Valverde, na cidade de Suzano. Ontem o vereador Clodoaldo também esteve ali visitando. No começo de tudo isso, a gente achava que um anexo, né, conhecer o trabalho deles do anexo da violência contra a mulher, mas chegando lá, conversando com o pessoal, o crescimento aqui na cidade de Mogi das Cruzes, procurei também aqui o doutor Gioia, conversei também com o doutor Gustavo, e ele falou assim: Farofa, eu acho que no anexo, na cidade de Mogi, não resolveria, né? Consegui agilizar, mas hoje, pelos números de casos, hoje, vereador Valverde, mais de 1000 casos na nossa região, comportaria uma vara específica da violência contra a mulher. E nisso também procurei o prefeito Marcos Melo, para a gente conseguir isso aí, precisa de ter todo o apoio do Executivo, Judiciário, Legislativo, e começamos uma força-tarefa para a gente conseguir essa vara. Conversando com o doutor Gustavo, ele falou que já existe na Assembleia Legislativa, o Valverde, uma lei complementar 54 de 2013, que em vários municípios seriam contemplados com as varas. Em Mogi seria com 5 varas aqui em Mogi das Cruzes, e uma dessa vara seria direcionar a vara específica da mulher. Então eu fiz essa moção para estar juntando força com os senhores vereadores. Agradeço os nobres caros vereadores aqui que assinaram junto, para a gente aqui não fechar os olhos para isso que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas em todo o país, em toda a nossa região, para a gente trabalhar em cima dessa vara específica da violência contra a mulher. Conversando com o prefeito Marcos Melo, ele falou que já tem os guardas capacitados, viu, vereador Pérez, para ter a patrulha, né, da Maria da Penha, e foi um compromisso da nossa bancada, junto com o vereador Clodoaldo, o vereador Emerson e o vereador Pérez, junto com nossos deputados, o deputado Marco Damasio e o deputado André. Vamos estar conversando quarta-feira, uma reunião com o deputado Marco Damasio, pedindo essa viatura. É um compromisso do deputado com a nossa cidade, que isso aqui vai agilizar muito os processos e a segurança das mulheres da nossa cidade. Pois não. Eu quero, antes de mais nada, dizer assim, eu quero fazer coro às suas palavras, dizer da importância que isso vem ser hoje para a nossa cidade. Hoje, Mogi das Cruzes, hoje, com meio milhão de habitantes, hoje, tendo hoje só delegacia, só da mulher, para atender alguns casos, isso não suporta, e assim não tem esse entendimento adequado que hoje as mulheres necessitam realmente. Então, eu quero fazer coro as suas palavras e dizer que o Partido da República está atenado à situação, como a cidade de Mogi das Cruzes em geral, e como essa casa também. Entendeu? Então, essas são as minhas palavras de fortalecimento a Vossa Excelência. Obrigado. Permite uma parte? Quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, né? Não só especificamente por essa moção tão importante, tenho certeza que as mulheres agradecem e merecem e necessitam, principalmente, mas também por todo o trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando na cidade aí, só merece nossos parabéns. Obrigado, mestre. Também fazer coro com as suas palavras. Estamos juntos, né? E é importantíssimo. E o que está acontecendo hoje, Mogi das Cruzes, Estado e país, quer dizer, a mulher precisa realmente ter um outro tipo de atendimento em relação à segurança própria delas. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Senhor presidente, e isso quero também agradecer também aos caros colegas pela unidade. Eu acho que isso é uma vitória não só do nobre vereador Farol, mas de todos vocês, e isso mostra que os vereadores de Mogi das Cruzes, quando o assunto é um assunto pertinente, é um assunto de interesse mesmo da comunidade, eu sei que vocês estão juntos. Isso é o papel nosso aqui no Legislativo. Agradecer ao doutor Gustavo por ter nos recebido, agradecer à doutora Margarida, agradecer toda a minha equipe pelo esse estudo que foi feito, fazer esse levantamento, que posso contar com cada um de vocês e cada dia melhorar a segurança das mulheres. Muito obrigado. Continua a discussão. Em discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores.
a imprensa, a população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Dada a relevância do assunto, eu preferi não pedir uma parte ao vereador Farofa, mas sim continuar a discussão, exatamente porque ontem essa casa, ela homenageou a Lei Maria da Penha durante várias falas dos colegas vereadores. E o vereador Farofa, hoje, coroa esse processo com uma moção para que a nossa cidade tenha uma vara exclusiva do Poder Judiciário para julgar os casos de violência contra a mulher. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, parabenizar a iniciativa do vereador Farofa, reforçar tudo que já foi dito, no sentido de que Mogi das Cruzes, e nós legislamos para Mogi das Cruzes, é uma cidade que, lamentavelmente, temos tido aí o aumento no índice de violência contra as mulheres, inclusive com assassinatos, lamentavelmente, né? Cobramos ontem e queremos reforçar hoje a implementação imediata da patrulha Maria da Penha, que para o telespectador é importante que entenda que é um coletivo de guardas municipais com viatura para atenderem ao chamado de qualquer mulher que tenha uma medida protetiva do Poder Judiciário contra a violência. Acionou esse agrupamento, ele terá que se deslocar no tempo mais rápido possível para atender essa mulher e evitar, quem sabe, a ter um assassinato. E a lei é sábia quando ela coloca a medida protetiva. Ela coloca a medida protetiva para salvar uma vida. Não porque a mulher é inferior, mas porque é uma medida do Poder Judiciário que coloca o agressor numa situação em que, se aproximar da vítima, ele sofrerá sanções do Poder Judiciário. Então é importante, vereador Farofa, a iniciativa de Vossa Excelência para reforçar a Lei Maria da Penha, através de uma vara da justiça, para julgar e punir rapidamente esses agressores, como também, como Vossa Excelência mesmo disse ontem, implementar de imediato a patrulha Maria da Penha, que é exatamente para reprimir crimes contra a mulher. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Farofa. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 061/2017. Eglégio plenária, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo às disposições regimentais e após ouvido o soberano plenário desta casa, fez constar em seus anais a indicação do vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana para encaminhamento de moção de apelo ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Clodoaldo Pelicione, secretário estadual de Transportes Metropolitanos, e ao excelentíssimo senhor Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, diretor-presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, a fim de garantir o atendimento contínuo de todos os trens da linha 11 Coral, que circulam entre as estações Estudante e Brás, sem a necessidade de transferência e composição na estação Guaianazes. Plenário do vereador Dr. Esmeraldo Miranda, 9 de agosto de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão a moção número 061/2017, de autoria do vereador Jorge Rodrigo Valverde. Está em discussão, senhores vereadores. Discussão, senhor presidente. Discussão com a palavra o vereador Rodrigo Valverde. Até pedi a assinatura hoje do vereador Protássio Nogueira, e ele falou, olha, é uma luta que eu já fiz pelo menos umas 3. E na semana retrasada, a gente pegou o trem, né, fomos parando de estação em estação e conversando com as pessoas, não em horário de pico, lógico, senão a gente não conseguiria. E não tem um só usuário que concorda com essa baldeação em Guaianazes, e também, para nossa surpresa,
nenhum usuário, nem de aqueles que estão lá há 20 anos utilizando o transporte de massa, eles conseguem explicar o porquê dessa baldeação lá em Guaianazes. Então, é uma reclamação generalizada que eu acho totalmente possível de evitá-la, né? Então, acredito aí que a pressão não só por Mogi, mas outras cidades e a pressão popular vai sensibilizar o governo do estado a pressionar a CPTM para findar esse transtorno na vida dos trabalhadores brasileiros e, no nosso caso aqui, do Alto Tietê. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Caio Cunha, depois o vereador Mauro Araújo. Eu queria parabenizar o vereador Rodrigo Valverde. Como ele bem disse, relembrando o que o vereador Protássio disse, é um tema que a gente sempre, vira e mexe, se questiona e até cobra um posicionamento. A informação que a gente teve há um tempo atrás era que a baldeação em Guaianazes ela funcionaria até a estação de Suzano estivesse pronta, porque aí a baldeação ia ser em Suzano, né? Ela acontece, na verdade, essa baldeação justamente pelo caráter dos novos prédios lá da CPTM, onde recebe lá o Expresso Leste a todo momento, né? Então, por exemplo, aqui em Mogi a gente tem ainda os trens antigos e o Expresso Leste o trem novo, na verdade, o trem espanhol, ele só circula em alguns horários estabelecidos. A promessa do governador era que, assim que fosse reformada a estação ferroviária de Suzano, esse trem, o novo, que já está velho também viria até a estação de Suzano e aí faria a baldeação. O projeto, vereador Rodrigo Valverde, era muito mais interessante. Era que, na verdade, de Suzano até Estudantes teria o VLT. Isso é uma discussão já antiga. E que, por algum entendimento e uma pressão dos jornais da cidade, houve um entendimento aqui na cidade que não era interessante o VLT aqui para a nossa cidade. Na minha opinião, perdemos uma baita de uma oportunidade. Mas agora, com a estação de Suzano pronta, acredito que é uma questão de tempo que esse trem venha até Suzano e a baldeação comece, ao invés de ser em Guaianazes, comece a ser feita em Suzano. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Rodrigo Valverde. É bom ver, senhor presidente, que como alguns assuntos, na verdade, eles vão se repetindo. Esse é um anseio, assim como ficou lá o Hospital Municipal de Bras Cubas, durante 40 anos, o fim dessa baldeação lá em Guaianazes, é um anseio da região do Alto Tietê, e principalmente da cidade de Mogi das Cruzes, há muitos anos. Já se foram feitos milhões de promessas, vereador Rodrigo. Era porque eram os trens que não se adaptavam às linhas, depois o trem agora está vindo para cá, agora é porque não tem vagão suficiente, porque demora 20 anos para construir os novos vagões. Eu acho que, claro, todos nós vamos votar favorável. Eu acho que essa questão de a gente sempre manter a cobrança, senhor presidente, manter a esperança, a chama acesa. Eu acho que é importante, nesse momento, discutir. O vereador Caio lembrou bem, era a estação de Suzano, que levou 10 anos. Agora vamos falar, que aí vão dizer que em Suzano, vereador Caio, eles acabaram não fazendo os recuos que para as locomotivas trocarem de trilhos, que isso agora só tem espaço em Jundiapeba, como já foi falado aqui no passado, e vão esperar licitar. Mas, sim, que a gente faça fazendo, senhor presidente. Uma empresa que foi privatizada, entendeu? Que tem hoje capital aberto, se eu não me engano, a CPTN tem também, é conduzida pelo governo do estado, mas e presta um serviço de péssima qualidade. Nós temos milhões de usuários que usam todos os dias, que geram recursos, dividendos. Acho que é mais do que, vereador Rodrigo, apelar. A gente precisa começar a manifestar mais, cobrar isso do governo inoperante do estado de São Paulo, que vem fazendo, entendeu? Um descaso muito grande com a infraestrutura da região do Alto Tietê. Parece que o Alto Tietê é o patinho pobre, feio, entendeu? Da região metropolitana. Você vai para Guarulhos,
que é uma região, uma cidade que hoje menor, vai receber, se contar com o Alto Tietê, investimentos muito maiores, porque vai atender os interesses da sociedade, do aeroporto. A gente entende necessário, a gente não entende, senhor presidente, porque nenhum investimento nessa questão, parece que os usuários aqui de Mogi das Cruzes não pagam passagem, parece que eles têm direito à passagem gratuita, porque fazem 20 anos que não se tem nenhum investimento nessa questão. É muito tempo, senhor presidente, sem nenhum investimento. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Duígues. Bom, senhor presidente, eu primeiro quero saudar a presença do companheiro Miguel Espírito Santo, companheiro coordenador da subsede da CUT. Senhor presidente, eu quero reforçar a moção do colega Rodrigo Valverde, dizer que, de fato, é uma angústia da população, essa baldeação, é um transtorno. Você é transportado até um certo lugar, tem que descer, pegar outro trem, perde tempo, tem deslocamento, quem está sentado chega lá, vai ficar em pé, enfim. Mas nós temos que aproveitar a abrangência do trabalho na casa para levantar, de fato, os problemas que tem o transporte ferroviário aqui em nossa região. Além das estações de Mogi das Cruzes, que é Jundiapeba, Brás Cubas, Estação Central e Estudante, estarem obsoletas, estarem ultrapassadas com relação ao que há de moderno hoje do transporte ferroviário, desnível da plataforma entre os trens, falta de condições de acomodações antes de pegar o trem, vários problemas que ocorrem, e o governo do estado prometendo reformar as estações, tem essa problemática que é a baldeação. Então, eu tenho absoluta certeza que essa casa ela é unânime em fazer esta cobrança ao governo do estado de São Paulo, ao governo Alckmin, para olhar para a região do Alto Tietê, em especial Mogi das Cruzes, porque Suzano já foi beneficiada com a reforma da estação, assim como Poá também, mas Mogi, lamentavelmente, continua abandonado. Então, eu quero parabenizar e manifestar o meu apoio à moção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vereador Mauro. Então, vale a insistência. Proposições publicadas dos senhores vereadores, indicações número 596/2017 a 606/2017. Coloco em discussão indicações de números 596/2017 a 606/606/2017. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto? Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Eu votei favorável a todas as proposituras. Eu queria só chamar a atenção aqui da 599. É um caso interessante numa avenida nova aqui na cidade, Avenida Júlio Simões. Eles abriram a avenida, ficou bonito lá o Córrego dos Canudos, com dinheiro do governo do PT na época. Dinheiro do povo, vereador. Só que o SEMAI, ele está usando um cano fininho para fazer a rede de água, para levar até os imóveis. E nessa região onde foi aprovada essa indicação hoje, uma casa usa primeiro, daí combina com a outra. Olha, já fechei a torneira aqui, aí a outra, duas torneiras ao mesmo tempo, não chega água. Então é um caso inusitado que a gente espera que o SEMAI atenda essa indicação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala, o vereador Marcelo Cavalheiro Mendes. Vossa Excelência tem 10 minutos. Está travado, hein?
Time grande não cai, né? Deixa eu organizar aqui essa bagunça aqui. Eu já estou acertando a todos. Boa tarde a toda a população de Mogi das Cruzes que vem acompanhando a transmissão através da TV Câmara. Queria aqui saudar todos os vereadores através do nosso presidente da Câmara, até porque tenho um grande carinho e respeito por todos pelo fato de conhecê-lo muitos pessoalmente e pelo fato também de estar aqui através do voto popular. Então, dado isso, merece todo o nosso respeito. Queria também saudar aqui o companheiro Miguel Aparecido Espírito Santo, representante da CUT Mogi das Cruzes, Alto Tietê e Papeleiros, trabalhador da CMPC, né? E gostaria aqui de fazer algumas reflexões aqui, colocar em debate alguns assuntos que a gente vem discutindo. Inclusive, queria agradecer também ao Sindicato dos Papeleiros por ter entregue no nosso gabinete um jornal que inclusive fala de assuntos pertinentes à nossa sociedade, à classe trabalhadora, questões como redução de jornada, terceirização, né? E a questão do eucalipto transgênico também, até porque a nossa cidade é uma cidade que ao entorno tem vários plantio de eucalipto. Então, eu queria que todo mundo pudesse refletir um pouco no que se refere às questões básicas dos trabalhadores. Inclusive, nesse jornal, vem aqui uma vitória dos trabalhadores do setor de papel e papelão e celulose aqui da nossa cidade, no qual essa casa apresentou há dias atrás um apelo à justiça e no qual nós estamos aqui hoje agradecendo o apoio, porque nós saímos vitoriosos daquela luta e que hoje está estabelecido os direitos dos trabalhadores de uma empresa que está estabelecida há mais de 50 anos aqui, que era a antiga Papel Simão. Então, eu queria aqui agradecer a todos os vereadores por aquele apelo enviado à Justiça e na oportunidade debatida aqui na casa e dizer que saímos vitoriosos daquele momento e hoje os empregos de mais de 300 pais de família estão garantidos aqui e não tenha dúvida nenhuma que a Câmara de Vereadores, através de um apelo promovido aqui pelo companheiro Duígues Ferreira Martins e apoiado por todos, foi importantíssimo para a nossa vitória. Então, eu queria aqui agradecer os senhores. O segundo ponto é a questão que está nesse jornal, que fala bastante sobre o eucalipto transgênico. É importante entender que esse assunto tem que ser debatido pela sociedade. Nossa cidade, ao redor do Alto Tietê, diversas áreas de plantio de eucalipto transgênico, que a Suzano conseguiu, através de uma liberação polêmica do ICMBio, a liberação do primeiro eucalipto transgênico no mundo. É importante entender que isso trata-se de uma transmutação genética, uma mudança da genética da planta. E foi liberado simplesmente com um estudo feito no desenvolvimento da planta. Importante entender que essa decisão de liberação no Brasil, que foi o primeiro eucalipto no mundo a ser plantado, né, ele traz riscos para a nossa sociedade. E isso não foi debatido, não foi levado em consideração quando se libera, através do ICMBio, o plantio de eucalipto transgênico, inclusive desenvolvido pela Suzano Papel e Celulose. É importante entender a toda a população que a celulose está presente no papel imprimir e escrever das nossas crianças, está presente nas caixas de lanche, está presente na saúde feminina, nas fraldas das crianças, tudo tem celulose. Então temos que ficar atento a esse assunto, porque existem indícios concretos de que o plantio de eucalipto transgênico libera substâncias cancerígenas, né? E isso, liberando substâncias cancerígenas, pode prejudicar não só o meio ambiente, mas também os trabalhadores na produção de celulose de papel. É muito importante e é importante que essa casa se atente a isso, que peça pelo menos esclarecimento à companhia Suzano Papel e Celulose de como que esse eucalipto transgênico ele tem ou não tem substâncias cancerígenas sendo liberadas ao ser feito esse plantio desse eucalipto. Muito perigoso o que vem pela frente, se realmente esse eucalipto transgênico, conforme especialistas alegam, estão liberando substâncias cancerígenas. Outro assunto que eu queria levantar aqui com todos vocês é que, ao discutir um pouco essa situação da questão das vagas para os deficientes físicos e idosos, eu descobri, junto com a assessoria competente do vereador Chico Bezerra, que em 1990 a cidade de Mogi das Cruzes já discutia a questão áreas
para deficientes e idosos, 1990, inclusive um projeto aqui proposto pelo vereador Chico Bezerra. Gostaria de dizer aos senhores que, recentemente, através da lei de inclusão, está sendo obrigado as prefeituras a começar a fiscalizar e a punir em áreas privadas aqueles condutores que não respeitam as vagas dos idosos e as vagas de deficiente. Então, eu gostaria que essa casa aprofundasse, nós já estamos fazendo um estudo junto com a assessoria, para que a gente possa aprofundar essa lei de inclusão federal, que deva obrigar as prefeituras a fiscalizar e, inclusive, a multar aqueles que não respeitam as vagas dos idosos e dos deficientes. Peço a parte, vereador Marcelo. Oh, por favor, nobre vereador. Quero mais uma vez saudar a presença de Vossa Excelência aqui conosco. E um fato histórico, como foi citado ontem, 2 papeleiros da mesma diretoria juntos aqui. E dizer que Vossa Excelência está a todo vapor, pegando 3 temas numa única sessão. Realmente, a ação do sindicato, com a vossa liderança, do companheiro Bob, do Miguel, que ali está, foi importante para salvar empregos em nossa cidade. Mais de 300 empregos que refletem na economia da cidade e na vida das famílias. Também essa problemática abordada, que pode parecer longe das pessoas, mas todo tipo de transgênico hoje, frutas, verduras, vegetais de modo geral, nós não sabemos a repercussão em nossas vidas. Nós não sabemos a repercussão. Vai se liberando. Eu sei que Vossa Excelência está estudando o tema, e eu acho que esta casa, a Prefeitura, o Executivo, a Secretaria de Saúde, de Agricultura do município, porque aqui temos plantio, com certeza, desse eucalipto transgênico, isso reflete. E, para concluir, porque o tempo é pouco, do à parte, essa preocupação com os portadores de deficiência. De fato, já tem cidades que já estão multando aquelas pessoas que colocam o seu veículo na vaga do deficiente e dizem: é só um minutinho, é rapidinho. E depois a pessoa que precisa daquele espaço fica privado. Parabéns a Vossa Excelência pelos temas levantados. Então, é importante que nem o companheiro estão atento a essa discussão. Não tem dúvida que essa casa aqui ela já vem debatendo esse assunto, mas é importante entender que a fiscalização em áreas privadas é importantíssimo, porque o idoso está sendo desrespeitado não somente nas áreas públicas, mas também nos shoppings, nos supermercados. O seu direito não está sendo preservado. Outro assunto, para logo, porque daqui a pouco está acabando o meu tempo, no que se refere à questão do setor de papel e celulose. Nós temos aqui as maiores indústrias do mundo. CMPC, uma empresa chilena, Kimberly-Clark, inclusive, é uma maior arrecadadora de ICMS do município, uma empresa americana. Temos a Companhia Suzano Papel e Celulose, que é uma empresa brasileira, mas de respeitabilidade a nível internacional. A International Paper, na cidade de Suzano. Ou seja, muitos trabalhadores, moradores de Mogi das Cruzes. E não podemos entender que não haja um curso de capacitação e de qualificação para o setor específico de papel e celulose. Então, a gente tem que fazer um estudo para que tenha dentro desses projetos do Crescer, projetos que já se apontam cursos específicos de qualificação, mas que tenham, em conjunto com as indústrias de papel e os representantes dos trabalhadores, cursos específicos para o setor de papel e celulose. Não podemos admitir. É o maior segmento, hoje, aqui na nossa cidade, é o setor de papel e celulose. Então, eu venho aqui dizer aos senhores que precisamos debater muito essa questão, inclusive de construir cursos públicos do setor específico de papel e celulose, papel ondulado e artefato. E, por último, como é dessa casa, a questão do esporte. O esporte competitivo. Ontem, um rapaz chamado Alisson Carvalho representou a cidade de Mogi das Cruzes na Rússia, na cidade de Sushi, e, infelizmente, não foi campeão, mas representou muito bem a nossa cidade, junto com o sensei Fábio Yoshinaga. E temos que aprofundar essa casa, esse debate, para que juntos possamos juntos fomentar no jovem a possibilidade de juntos lapidar talentos rumo às Olimpíadas de 2020 no Japão, que não tem dúvida nenhuma que a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade do basquete, mas também tem potencial para ser uma cidade dos esportes competitivos. Muito obrigado, companheiro.
Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Edwiges Ferreira Martins. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente. Senhora vereadora, senhores vereadores, população que nos acompanha. Senhor presidente, não tem como não repercutir hoje uma matéria do jornal O Diário de Mogi que coloca que um aluno agrediu um professor a socos em nossa cidade. Não tem como não repercutir uma matéria desta. Triste, lamentável, professor que já é mal remunerado, uma profissão nobre, porque já se diz que não tem engenheiro se não tiver professor, não tem médico se não tiver professor, não tem arquiteto se não tiver professor. Dona Cida está ali. E o professor é agredido na sala de aula. Fato triste e lamentável, e que ocorreu em nossa cidade, dentro de um espaço público, dentro de uma escola. O Colégio Camilo, no Socorro, o professor Adriano de Moraes, professor de ciências, foi agredido a socos e pontapés. Eu quero aqui da tribuna manifestar a minha solidariedade ao professor e dizer que a sociedade, ela precisa discutir, vereador Cuco Pereira, essa problemática. É um conjunto de fatores, é uma degradação de valores, aonde, não muito longe, o professor era um Deus para todos nós. Nós reverenciávamos os professores, porque é quem nos preparava na vida acadêmica, para a vida profissional. E você, um garoto de 12 anos, bate no professor. E não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Então, quem legisla, quem está no parlamento, nós, vereadores, que temos aqui a Comissão de Educação, que temos aqui o Parlamento Jovem, que temos aqui uma televisão que nos dá a oportunidade de dialogar com milhares de pessoas, nós precisamos rever essa formação da juventude, que no videogame ele vê violência, no desenho animado ele vê violência, no gibi, se ainda compra o gibi na banca de jornal, eu acho que nem se vende mais, você vê violência. O jovem vai para a sala de aula, ele não sei o que ocorre, ele agride um professor, é algo de se ficar indignado. No Colégio Camilo aqui, no Socorro, colégio tradicional, colégio público, conhecidíssimo. Eu quero solidarizar com esse professor e dizer que os professores são heróis. Pois não, vereador? Vereador, peço a palavra. Eu queria até parabenizá-lo. Eu hoje, com meus altos dos 45 anos de idade, não sou tão velho, mas eu ainda faço parte daquele grupo da escola que, quando chegava alguém dentro da sala de aula, nós levantávamos e só sentávamos quando a professora falava, pode sentar. Cantávamos o hino todo dia de quando chegava na escola. São valores que estão, infelizmente, se perdendo. E eu vou mais além. O vereador falou hoje as palavras corretas,
Mas nós temos hoje, na televisão, hoje, as novelas que nós temos aí, mostra hoje o incentivo ao tráfico. Que mostra que o homem é bacana fazer, que dá dinheiro, que dá não sei o quê, que pode bater, que pode fazer baile com funk, que pode ter briga, que pode bater no professor. A própria mídia hoje, ela acaba deturpando a imagem, achando que tudo isso que hoje acontece, agredir professor é bacana, eu sou valente, eu sou herói, entendeu? De fazer as coisas erradas, isso é bonito. Isso hoje a própria mídia social incentiva isso aí. É lastimável, vereador, lastimável isso de fato acontecer. Li também a matéria e fiquei indignado também. Parabéns pela essa colocação hoje aqui no nosso plenário. Isso é importantíssimo. Se somos o que somos hoje, devemos aos professores. Parabéns, vereador. Próxima parte, vereador. Pois não, vereador Caio. Vereador Duígues, como Vossa Excelência bem disse, há vários fatores, né, que levam essa geração a ter um posicionamento desse. E um dos fatores, e aí, minha mãe é professora, e ela é professora por paixão. Ela sempre gostou muito de dar aula, e ela é aposentada já, mas ela nos últimos anos, ela de atividade, ela não aguentava mais ir para a escola. Justamente quando teve aquela mudança, né, do governo do Estado para progressão continuada. Essa, na minha opinião, foi uma das piores coisas que o governador ele fez para a educação do Estado. Tirou a autoridade do professor. Hoje o aluno ele vai para a escola e ele não está nem aí se ele precisa respeitar ou não, se ele precisa estudar ou não, porque ele vai passar de ano de qualquer jeito. E vale se lembrar, duas classes importantíssimas na sociedade: professor e o policial. Os dois, além da má remuneração, hoje, se o policial encosta em alguém, ele já está errado. O cara pode dar tapa na cara dele, pode xingar a mãe dele, pode pôr o que for. É a mesma coisa que o professor. Se fizer alguma coisa, ele que é o culpado. Ou seja, sem fazer nada, o professor e o policial já está errado. Eu não vou tomar mais seu tempo. Obrigado, vereador. Vereador Cuco. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e me solidarizo também com o professor. Nós tivemos a oportunidade, né, vereador Duígues, de falar algumas sessões atrás sobre o projeto de lei que eu apresentei para colocar no extracurricular a matéria de educação moral e cívica. Por quê? Já prevendo tudo isso, eu tive a oportunidade de estudar tendo o professor como a maior autoridade, o respeito que nós tínhamos, né? Porque eles que nos fazem profissionais, nos fizeram profissionais. E hoje não. Hoje a gente vê que está tudo mudado. Não é só aqui no nosso país, está mudado em tudo. Nós temos o quê? Hoje as mulheres que já não ficam mais em casa, porque tem que ajudar o marido a colaborar no lar, né? Elas saem para trabalhar. Essas crianças às vezes ficam sozinhas ou ficam com empregadas, que não têm aquele condão de dar o devido ensinamento a elas como um pai e como uma mãe. Então ficam aí nas ruas e criando ideias mirabolantes através de tudo aquilo que Vossa Excelência acabou de falar, da televisão principalmente, né? 24 horas no ar, mandando notícias más. Videogame, só luta, só brigas. E o aluno cresce com essa vontade de extravasar o seu sentimento através da força. O professor, o coitado, que hoje mal remunerado, diga-se de passagem, né? Antigamente dava até gosto você ver o professor da aula de gravatinha, de terno, as mulheres com o cabelo bem arrumado. Hoje não tem nem sequer dinheiro para bem se vestir para poder ensinar essas crianças. Então a educação, ela está realmente se degradando. A cada dia e a passos largos. Por mais que a gente fale com essas crianças, nós somos ultrapassados. Eles não entendem mais a nossa língua. Eles é que acham que eles estão certos. E nós temos que realmente dar um paradeiro nisso. Não sei se modificando a nossa legislação, chamando os pais mais à responsabilidade, né? Porque não é possível. Onde que nós vamos parar?
com essas crianças, atacando os professores que se dedicam de corpo e alma ao ensinamento delas, nós verificamos que realmente a situação no nosso país, no que se refere ao ensino, ela está se degradando a cada dia. Eu parabenizo Vossa Excelência por ter trazido esse tema para ser debatido aqui com os vereadores. Essa é a nossa preocupação, como foi a minha, alguns dias atrás, que os senhores até acolheram o nosso projeto de lei, né, que está tramitando nesta casa, para ver se melhora um pouco o professor ensinando, fazendo às vezes do pai, da mãe, dos avós, né, ensinando um pouco essas crianças para que eles tenham mais respeito, não só aos professores, mas respeito também para com o seu próximo. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, vereador Cuca. Eu, só para concluir, senhor presidente, eu quero parabenizar os professores por serem heróis, de irem para a sala de aula com esse salário achatado, falta de condições de trabalho, e quero, para concluir, fazer um chamamento à sociedade, às famílias, para repensarmos esta forma que as crianças estão entendendo o mundo, ao ponto de agredirem um professor. A minha solidariedade ao professor Adriano de Moraes, do Camilo, professor de Ciências. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Edwiges. Próximo vereador inscrito para a fala, o nobre vereador Antônio Lino da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, eu não ia nem falar, mas hoje pela manhã eu fui cobrado de uma questão e eu me sinto no direito de falar, porque eu disse à pessoa que eu iria abordar esse assunto aqui. Ontem à noite eu fui surpreendido com a notícia da reabertura da linha da Dr. Deodato no cruzamento da linha do trem. Por que eu fui surpreendido? Porque eu estou nesta casa aqui desde 1988. E todas semana, todos os meses, todos os anos, eu vi sempre uma palavra: precisamos fechar as cancelas e construir viadutos ou túneis na nossa cidade. E aí, a administração municipal, com muita dificuldade, traz um projeto para a cidade, vai no governo federal e consegue um financiamento de 150 milhões de reais para fazer uma obra de transposição no centro da cidade. E esta obra é a obra tão sonhada do século da nossa cidade. E aí a gente faz a primeira etapa, libera a primeira etapa, que não tem nada a ver com a segunda etapa, Houve, ao meu ver, uma falha, porque quando você libera a primeira etapa, você tem que construir no mínimo a passarela, ou a passagem, a transposição do pedestre por outro lado. Mas eu entendo que também o pedestre poderia ser liberado e os carros não ser liberados. A minha surpresa, faz a obra e diz que vai fechar. Aí fecha a passagem para os veículos. E na sequência, libera a passagem, com todo respeito aos comerciantes. Eles estão no direito deles de buscar esse benefício. Agora, a administração tinha que ser inteligente para fazer o fluxo daquele local sem interferir na vida daquele comércio, daquele instante. Essa é a discussão. Por quê? Os moradores de Jundiapeba, os moradores da Varinha, os vereadores de 9 de julho, vereador Cuco Pereira, os vereadores do Conjunto Santo Ângelo, os moradores do Piatã, os moradores da Chácara Guanabara, está sendo sacrificado hoje por não ter dinheiro para a gente fazer investimento em Itaiaçupeba pela obra do centro. E é uma obra necessária. Aí você faz a obra e a obra não tem a finalidade que tem que ter. Vereador Lima. Eu vou ceder, vereador, mas é um pouco extenso, eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco, senão eu vou falar e eu vou perder o time da fala. Eu não consegui entender até agora. Nós gastamos
Estamos gastando 150 milhões num projeto sonhado por todos nós. Por exemplo, por mim. E não ver esse projeto funcionando. É a mesma coisa de você construir uma casa e não botar porta para entrar nela. É da mesma forma. Você constrói uma mansão e não tem acesso à mansão. É o que eu estou sentindo hoje. E hoje pela manhã, era 6h45 da manhã, eu estava tomando café na padaria Tita em Brás Cubas. O cidadão fez a seguinte pergunta: vereador Lino, por que nós somos pobres, é que nós não somos acolhidos na administração? Eu falei, por que a pergunta? Ele disse, Vossa Excelência, pastor, usou esse termo, Vossa Excelência foi na Vila São Francisco e nos disse que as cancelas têm que ser fechadas. E a Vila São Francisco hoje está segregada da parte de cima de Brás Cubas, da Vila Lavínia. Não tem acesso à Vila São Francisco. E lá tem uma comunidade imensa. E eles não têm, estão segregados. Alguém que precisa chegar na Vila São Francisco tem que andar 1 quilômetro. A obra do centro tem que andar 150 metros. E eles estão hoje lá segregados. E na oportunidade eu disse a eles que era esse o sistema viário da nossa cidade que teria que ser cumprido. Era um compromisso que nós tínhamos com a nossa comunidade, gastando milhões e abrindo o espaço para fazer a transposição. E eu senti ontem, olha, sinceramente, um absurdo o que aconteceu. Eu acho que tem várias formas de fazer aquele trânsito girar ali, sem precisar fazer o que está fazendo. E hoje, eu tentei falar na CPTM a questão dos cargueiros, e depois no final da minha fala com a pessoa que me foi o interlocutor, o Paulo, por questão de segurança não vou citar o nome completo, ele diz assim, vereador, vocês brigam tanto pelos viadutos, vocês brigam tanto pelas passagens, e vocês não conseguem manter uma passagem de nível fechada. Como que vocês querem a luta nossa aqui para a reforma das estações? Olha o que eu tive que eu vi. Então, eu acho que nós temos que montar um sistema de fazer este complexo do senhor Totti lá, assim eu vou chamar, fazer ter um funcionamento ideal. Porque é muito dinheiro que nós botamos lá. É muito suor da população com os seus impostos para não ter uma finalidade. Esta é a minha revolta. Esta é a minha fala hoje aqui. E quando eu chego de manhã cedo no estabelecimento comercial, eu sou cobrado. Porque o meu distrito, o nosso distrito de Brás Cubas, está sofrendo aqueles moradores que são aproximadamente umas 2.000 famílias, que hoje estão segregadas por uma questão de passagem de nível. Então volta a abrir a passagem de nível da Valentino Borestein, em antiga Rua Caravelas. Então nós temos que planejar. E esse planejamento tem que tomar muito cuidado, para a gente não sofrer esses desgastes. O vereador Cuco Pereira esses dias diz assim, eu estou andando na feira, estou sendo cobrado. Estou andando assim, eu ando na rua, eu fui cobrado. E ontem à noite eu disse ao vereador Mauro Araújo, eu não gostei nada do sistema que foi feito. Poderia até ser aberto, mas precisa dar uma explicação, precisa ter um planejamento. Fizemos um teste e não deu certo, fizemos isso, não aconteceu, precisamos fazer a mudança. O que não pode é fechar e dar uma notícia, parou, amanhã abriu. Poxa vida. Eu peço uma parte. Nós precisamos fazer isso, ter um planejamento. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao prefeito direto, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva, porque isso vai acontecer lá também na Guilherme Jorge. A hora que a Guilherme Jorge estiver pronta, que ela chegar ali, próximo a Praco do Brasil, naquela rotatória do viaduto, não vai ter para onde ir. Esta é a minha pergunta. Hoje nós estamos lá com a Avenida Júlio Simões, que não consegue desembocar na Mogi Bertioga. São fatores que eu estou ditando aqui, que pode ser conferido, para que a gente não possa ser criticado amanhã lá fora. Então eu queria fazer esta colocação e deixar bem claro esse assunto. Precisamos ter planejamento. Se nós temos uma secretaria com secretário, com adjunto, com diretores, com profissionais, precisa ter eles a responsabilidade de dar o respaldo quem faz o fator político.
Porque não é assim que se faz com uma cidade de 500 mil habitantes. Pois não, vereador? Vereador Lino, eu até pedi ao presidente, o vereador Hermeson, quero agradecer já de imediato o vereador Hermeson que aceitou trocar comigo, até para a gente poder conversar um pouquinho mais de tempo a respeito desse assunto. Eu concordo com Vossa Excelência em alguns termos e quero me permitir, nós temos uma opinião contrária sobre o momento. Que, claro, que todas as passagens de níveis no futuro terão que ser fechadas, vereador Antônio Lino. Isso todos nós queremos. O que não pode fazer, e eu acho que nesse ponto o prefeito Marcos Melo acertou em reconhecer que cometeu um equívoco, que a Secretaria de Transporte, não foi ele, que a Secretaria de Transporte cometeu um equívoco, foi que não era o momento adequado. Você tem uma obra incompleta em vários sentidos, e eu quero falar disso aqui agora. A obra só foi inaugurada até agora parte de um trecho de um túnel, vai ser inaugurado o segundo túnel, mas fora os túneis, tem várias outras obras que vão completar essa obra. As passarelas, que precisam ser construídas, porque senão, só não vai passar carro, mas vai continuar passando pedestre, o perigo será o mesmo, vereador Antônio Lino. Mais do que isso, vereador Antônio Lino, quando chegar agora, inaugurar no final do ano, a segunda passagem, o cara entra no centro da cidade e vai desembocar na Vila Industrial. O maior absurdo do mundo. Enquanto não fazer uma alça de acesso por dentro ali da antiga NGK, que é a única solução, o cara vai entrar pela Cabo Diogo Oliver, o carro, o automóvel, e só vai conseguir voltar para o centro da cidade lá no começo da Ricardo Vilela, na Vila Industrial, que é um absurdo maior ainda. Agora, nós vamos penalizar a população por causa dos nossos erros? Me permita, porque é isso que está sendo feito. Eu só vou conceder a palavra para Vossa Excelência continuar. Eu agradeço, e a palavra vou pedir a parte do vereador Mauro, só para fazer esse encerramento da minha fala. Eu queria trazer esse assunto porque eu não tenho medo daquilo que eu falo, não tenho porque o jornal falou, porque outro falou, eu tenho que voltar atrás. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que eu vou continuar seguindo nessa linha. Precisa do planejamento para que a gente possa fazer as coisas acontecer. O que não pode é dizer assim, fechou amanhã, mas eu tenho que ter um planejamento. Por que eu estou fechando? Estou fechando por isso, por isso, por isso. Convida e fala com quem vai ser atingido, tem que ser informado. Diz, olha, em setembro, outubro, hoje a fala foi o seguinte, no futuro vai fechar, mas que futuro? Ficou aberto. E quem tem lá, que paga aluguel, que tem um comércio, que tem um compromisso no futuro, precisa saber, em janeiro eu não vou ter mais esse fluxo. Então ele tem que ter esse conhecimento. Obrigado, senhor presidente. Depois obrigado, eu pedi a parte ao vereador. Vereador Antônio Lino, eu vou depois permitir o vereador Caio Cunha também, o vereador Diego entrar na discussão. Eu concordo com Vossa Excelência quando a gente fala de planejamento. Mas qual foi feito o planejamento para fechar? Que comerciante foi chamado e anunciado? A obra, a passarela para cobrir aquele lugar. Eu quero ver a mãe de família que tem que transitar ali à noite, vereador Antônio Lino, à noite, ter que passar pelaquela passarela atrás do Mactube. Ou ter que ir lá, entendeu? Não é questão de 150 metros ou 200 metros. É questão de segurança das pessoas que nós temos que pensar. Enquanto nós, poder público, fomos incompetentes em planejar, em agir, a gente não pode penalizar a população. E, neste momento, o prejuízo menor era reabrir aquela passagem. Por mais que no futuro nós sabemos. Então, que não vamos cometer o mesmo erro novamente, vereador Antônio Lino, que a gente agora chame quem vai participar daquilo, que a gente licite as obras que vão complementar as obras do complexo viário terreno da Sambiage. Mas permite, vereador, mas alguém tem que fazer algo para que o trânsito não pare na Ricardo Vilela. Eu sou usuário da Ricardo Vilela. Eu quantas vezes fiquei parado na Ricardo Vilela. Quem vai para Brás Cubas, vai para Jundiapeba ou quem vai para Suzano, fica na Ricardo Vilela parado, sem necessidade. Ontem no seu Facebook uma senhora fez um comentário nesse sentido. Quem vai para Jundiapeba é penalizado. E nós estamos sendo penalizados, quem vai para Jundiapeba, que é um número de milhares de pessoas por uma questão de um quarteirão. Precisa ter planejamento. Vereador Mauro, permite uma parte? Senhor presidente, por Vossa Excelência, por mais que eu tenha
A maior consideração, e eu acho que por autoridade, vou pedir licença ao vereador Caio e ao vereador Diego, é o presidente da Câmara que está pedindo. Por respeito, depois, logo em seguida, eu passo ao vereador Caio. Eu vou ser muito breve. Eu só queria fazer justiça e dizer uma coisa que eu penso, e que pensei ontem na hora que no grupo dos vereadores circulou a informação. Eu achei uma atitude de grandeza, né? Também. Por parte do prefeito, como o vereador Antônio Lino falou, e é verdade, faltou de repente o planejamento, mas eu acho que recuar numa decisão é grandioso, foi uma atitude de grandeza por parte do prefeito, em voltar atrás, esperar conclusões, vem então e implanta aquilo que tem que ser implantado, que é o fechamento da cancela, que é o sonho da cidade, não ter a cidade dividida em duas partes, termos as passarelas e a passagem subterrânea. Era só isso. Obrigado, vereador Caio. Obrigado, vereador Mauro Araújo. Eu concordo com o nosso presidente aqui, e ainda bem que ele falou antes de mim, porque, na verdade, a decisão do prefeito Marcos Melo, ela foi sensata. Porque, e assim, assumindo o grande abacaxi que ele tem na mão. Vamos ser sinceros, O negócio ele foi criado, e eu concordo em uma coisa, né, com o vereador Antônio Lino, com a palavra, né, planejamento. Só que esse planejamento, ele tinha que ser feito lá atrás. Quando eu mandava, né, requerimento, atrás de requerimento, lá para a Secretaria de Transporte, e vi umas respostas medonhas, eu não tinha... porque é o Caio Cunha que está perguntando, não é? Mas assim, desde quando essas obras estão sendo feitas, nós questionamos qual que é o plano do fluxo viário ao redor desse projeto. E aí não adianta, depois que o negócio está construído quase em 100%, a gente pensar ou discutir se vai fechar ou não fechar a Doutor Deodato. Isso tinha que estar no projeto antes. Isso tem que ser discutido, né, com a população antes, com quem circunda ali antes. Então agora, na verdade, eu vejo que tanto o secretário, né, de Transportes quanto o prefeito, né, Marcos Melo, e não estou aqui para defender ninguém não, mas estão com baita de um abacaxi na mão. Porque planejamento não se faz com obra feita. Planejamento se faz no estudo do projeto. Aí sim planeja, executa a obra e tem uma solução adequada. Então, o que eu tenho a fazer agora é desejar boa sorte para o prefeito Marcos Melo e para o secretário de Transporte. Obrigado. Vereador Diego. Depois o vereador Cuco Pereira, o vereador Rodrigo. Em primeiro lugar, eu quero... Pessoal, só ficar dentro do tempo, porque senão eu vou... Quero parabenizar o Mauro Araújo, meu parceiro de partido, e dizer que é difícil a gente fazer um apelo igual o Mauro fez ontem. O Mauro pegou o microfone, né, Mauro? E pediu para o prefeito que abrisse. O que o prefeito fez? Ele, como empresário, como diz na postagem do prefeito, se reuniu com os comerciantes e tomou uma decisão acertada, senhor presidente. A humildade é a maior virtude do homem. Então, quero parabenizar o prefeito e dizer que o senhor prefeito, o senhor não está sozinho nessa batalha. A gente está junto com o senhor. Obrigado, vereador Cuco. Vereador Mauro, planejamento houve. Claro. Houve planejamento. Eu gostaria até de defender aqui a administração do prefeito Marco Bertaioli. Veja bem, nós trouxemos para cá pessoas do governo federal anunciando a construção de 2 viadutos, um ali na Cavaleiro no Mijafé, por favor, ou na Cavaleiro no Mijafé e outro lá em Jundiapeba. Mas como é que faz para construir ali da Cavaleiro no Mijafé? Até as desapropriações das casas o governo federal vai dar. Tá certo? Óbvio. Então vamos fazer. Veio o pessoal da CPTM, secretários de Estado, aqui em Mogi, foguetes, banda, uma série de coisas, discursos, vamos transferir a estação para de frente ao terminal rodoviário. Passarela, rolante, escada rolante, uma série de coisas. Então, planejamento houve. O que não houve foi a execução desses homens. Falharam, e falharam muito. Nós não temos viaduto,
Nós não temos mais aquele ministro que veio aqui, que não me lembro mais o nome dele, que prometeu até desapropriar as casas de Mogi das Cruzes, não sumiu da nossa cidade, tá certo? Nós não temos mais a cobertura do governo do Estado para poder transferir essas estações, não é só do centro, também de Brás Cubas e também lá de Jundiapeba, e é estudantes aqui. Tudo foi prometido para Mogi das Cruzes. Então foi planejado. Foi planejado. Os secretários estiveram aqui, altas autoridades estiveram aqui, os senhores vereadores participaram lá de reuniões e mais reuniões da Prefeitura Municipal. Agora, eles não cumpriram a parte. Desculpa. Eles não cumpriram a parte deles. Não é? Então, deu no que deu. Quer dizer, fechou-se uma passagem de nível, quando ainda falta 90% das obras a serem efetuadas. Aí que foi, eu acho que, a pisada da bola. Entendeu? É o que eu acho. E as pessoas estão reclamando. E tem razão. Mas quando que nós vamos abrir isso aqui? O dia que construir essas estações, esses viadutos, daqui 10 anos? Eu já não acredito mais. Não dá mais para acreditar. Tá? Com toda a amizade que o Bertaioli tinha e tem com o governo do Estado, também não valeu nada. Prometeram e largaram ele na mão. Então, planejamento houve. Nada foi feito assim, do dia para a noite, ou porque eu quero fazer. Não. A Prefeitura resolveu fazer a parte dela. Está fazendo. Está fazendo. Pode ainda concluir também, mas está fazendo. E o resto? Quando que nós vamos ter isso aí? Então, vereador Mauro, a população, os comerciantes, não são só a meia dúzia de comerciantes, como foi falado, não. A população também usa aquele trecho para se deslocar de uma parte a outra da cidade. E eu acho que, abrindo aquela passagem ali, pelo menos a passagem de pedestre, né, já daria resultado para atender a demanda. Eu acredito que sim, Marcos Melo deve entrar em entendimento com o governo do Estado, exigir, porque eles prometeram. Mogi não pode ficar realmente à mercê desses homens. O vereador Antônio Lino falou que lá, não sei qual autoridade da CPTM, falou: como é que vocês querem chegar com medidor de superfície? Era muito fácil, é só dar resposta para eles. Os senhores têm que cumprir com a sua obrigação em primeiro lugar, porque a nossa nós estamos fazendo. Vereador Cuca, Mauro, para concluir. Eu vou concluir, senhor presidente. Vereador Cuca, eu só quero lembrar uma coisa, que a CPTN não pode cobrar nada de ninguém. A CPTN veio aqui na cidade de Mogi das Cruzes, fez festa, fez maquete, assinou contrato com a prefeitura para anunciar as obras da nova estação de trem de Mogi das Cruzes. E nós estamos até hoje, nem a licitação foi feita. Então é o seguinte, a CPTN não pode falar de ninguém, porque se tem um bando de mentirosos, é o pessoal da CPTN. Deixar bem claro isso. CPTN só tem mentiroso. Não cumpre uma promessa com a cidade de Mogi das Cruzes. Mas, senhor presidente, concluindo minha fala, que as pessoas às vezes precisam entender, e eu acho que aí o prefeito Marcos Melo teve o bom senso, que muitas vezes você cria um benefício, mas você tem o principal e você precisa construir o acessório. Foi assim que a estação de tratamento de esgoto inaugurou, ficou 10 anos funcionando com 10% da capacidade, lá em César de Souza, vereador Hermes. Por quê? Porque nós tínhamos a estação de tratamento de esgoto e não tinha os tubos que levassem o esgoto até a estação de tratamento para ser construído. São obras que foram feitas ao longo depois do tempo. E hoje ela opera com 80% da sua capacidade. Mesma coisa vai acontecer com o complexo viário terreno da Sambiage. Ele precisa de obras complementares. Só não pode punir a população antes do tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro. Eu continuo dizendo do meu pensamento que houve bom senso, como disse o vereador Mauro, e humildade, que eu acho que é uma característica grandiosa do homem público. Com a palavra, o vereador Emerson Rong. Boa tarde a esta casa, boa tarde à imprensa, à mesa diretiva, aos meus colegas vereadores. Hoje eu realmente estou assim, muito feliz hoje. A palavra-chave aqui hoje no plenário foi planejamento. Isso foi realmente a palavra-chave hoje de toda a pauta hoje. Falamos da malha rodoviária, falamos da rodoviária, da malha rodoviária,
E o meu tema não vem fugir muito do aspecto que foi falado hoje na casa hoje. Estou sendo procurados por vários amigos que vêm a essa casa, me param na rua, como também faço um trabalho muito intenso na rua, procurado por amigos que vêm se queixando da situação do transporte coletivo na nossa cidade. Com essa demora que os transportes coletivos vão tendo, esse desrespeito com os usuários que pagam suas passagens, e que dizem de passagem, literalmente, não é barata. Entendeu? Até pelo tanto que hoje o transporte se anda na cidade hoje. A passagem se torna até cara dentro do que você hoje é conduzido hoje dentro dos nossos transportes coletivos. Qual é a queixa? O transporte demora 15 minutos, 20 minutos, meia hora, de 40 minutos. O usuário vai se queixar com o fiscal. Fiscal, o que acontece? Não tem um ônibus reserva, eu tenho que chegar no meu trabalho, tenho que chegar na minha escola, na minha residência, que eu já trabalhei o dia inteiro hoje, e o ônibus não chega, não passa. E a fala do fiscal é imediata. O problema não é meu, o problema é a situação. É a cancela que está fechada, é o túnel que não está aberto, o ônibus está atrasado. O problema é, olha, e assim, isso vai acontecer até o final do dia. Vai ter sucessões de atrasos de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e olha, não dá para você fazer nada. Então eu acho que está havendo um desrespeito muito grande. O usuário hoje, ele não é de graça, ele não anda de graça hoje. Ele paga pelo seu transporte, pela sua ida e vinda. Então eu acho que essa casa aqui tem que tomar providência. A comissão hoje de transporte, bem feita hoje pelo Cláudio Miak, nosso parceiro, pelo Maurinho, pelo Diego, nós temos que chamar as empresas aqui. Nós temos que conversar lá na Secretaria de Transporte, trazer eles aqui e pedir esclarecimento. Nós entendemos que hoje a cidade, a malha viária é complicada na cidade hoje. Mas não é resposta que se dê para um usuário quando chega e fala, vai atrasar mesmo, olha, isso é normal. Olha, e daqui para frente você pode esperar muito mais, viu? É meia hora 40 minutos o próximo, 50 minutos o próximo, uma hora o próximo. Isso vai ficando esse descaso, desrespeito com o usuário que paga sua passagem, que não é barata, é cara, inclusive, pelo tanto que se anda nessa cidade. Então essa é a minha fala hoje, essa é a minha indignação hoje, que eu estou dizendo, fui procurado por várias pessoas, né? Várias pessoas que usam os ônibus coletivos dessa cidade, que não estão sendo respeitados pelas empresas e pelos profissionais que ali estão, pelos fiscais locais ali, que quando os usuários vão pedir orientação, uma pergunta, uma ajuda, são mal recebidos. A resposta é brutal. Pega um táxi então. Se você acha que está demorando muito, pega um táxi, pega outro veículo. Vai ser assim, e assim vai até o final do dia. Então, acho que isso aí não é o caminho, não é bacana para quem realmente espera um coletivo, que tem que ir ao seu trabalho, à sua escola, voltar para a sua casa depois de um dia de trabalho. Eu acho que tem que haver um respeito maior das empresas que hoje estão na nossa cidade hoje. Entendeu? Quando tem o aumento de passagem, essa casa sofre, ela é penalizada, porque os vereadores aprovam o aumento de passagem, os vereadores são isso, os vereadores são aquilo, o prefeito é não sei o quê. As empresas também têm que ser responsáveis por isso também. Entendeu? Então, acho que hoje, esse tema hoje que a gente vai abordar aqui, essa indignação, vem de encontro hoje, aqui tudo foi se falado nessa casa hoje. Entendeu? Do problema da rodoviária, problema ferroviário, da transposição que tem, entendeu? Dessa malha viária nossa que está hoje, que está complicada, isso tudo vem de encontro essa minha fala hoje, essa minha indignação. Então, é isso que eu peço hoje, essa casa hoje. E para você que é usuário, que você realmente faz parte do coletivo hoje da nossa cidade. Nós temos um canal hoje, que é o Cidadão Participa. Entre em contato com esse vereador, vamos fazer uma enquete, vamos fazer um levantamento, vamos dar um retorno para vocês em cima de tudo hoje que vivemos hoje. Isso não é justo. Entendeu? Isso hoje não é justo. Hoje que o usuário tenha que sofrer, ser penalizado por uma falha da empresa. Se está atrasado porque aconteceu alguma coisa, porque houve algum atraso, ou na linha lá na Estado Posicional houve algum atraso, então coloque um ônibus reserva. Por isso que nós temos um aplicativo hoje que não está funcionando. O aplicativo é para isso. Você vai saber o horário que você tem, o ônibus ele vai passar lá, o horário que ele vai chegar. Então por isso que não está tendo, não tendo efeito, não está tendo esse aplicativo então. Então para que serve isso tudo?
Então essa hoje fica aqui a minha indignação. Com essa casa aqui hoje, está difícil conversar aqui, hein? Mas estamos tentando. Entendeu? Fica aqui minha indignação. Vereadores, só dá entendeu? Grande. Aqui em relação aos usuários que fazem meios do transporte coletivo. As empresas têm que dar mais atenção e mais carinho. E os fiscais que estão na ponta têm que ser um pouco mais educados. Se não tem o ônibus, já sabe já que vai atrasar, então coloque o ônibus reserva, que atenda aquele usuário que paga a sua passagem. Então essa é a minha fala de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Hermes. Próximo vereador inscrito para a fala, nobre vereador Rodrigo Valverde. Cumprimentar a todos os presentes aqui, público de casa. Senhor presidente, hoje eu vou falar de 2 temas muito rápidos, né? O primeiro, positivo, né? Quero falar aqui de uma vitória que aconteceu na cidade e que sirva de exemplo para você que está nos assistindo, como é fundamental a pressão, a organização e a união. Sem isso, a gente teria mais um problema não resolvido na cidade. Então, queria que você que está nos assistindo pegasse como exemplo o caso que eu vou contar agora. Os moradores do residencial Manacá, desde setembro do ano passado, aguardavam a entrega do apartamento. E foram vários argumentos, várias justificativas, várias desculpas, várias mentiras. E eles se organizaram de uma maneira tal que eles pautaram a agenda da prefeitura das últimas 2 semanas. A prefeitura resolveu um problema de Brasília e, se não fosse a pressão, a organização dos moradores, mais mulheres do que homens, vamos fazer justiça aqui, já que a gente falou das mulheres aqui hoje, de todos os moradores contemplados, as mulheres se organizaram mais que os homens e fizeram uma grande pressão e tiveram sucesso. No último dia 4 de agosto, pegaram a chave do seu apartamento e já estão lá morando. Inclusive ontem já inaugurou a linha de ônibus. Então eu estou atuando em vários movimentos da cidade que não conseguem se organizar com a mesma competência dos moradores do residencial Manacá e que sirva de lição para todos nós, porque só com muita pressão, muita luta, se tem alguém com meio copo de leite para alimentar 2 crianças, não tenham dúvidas que vai levar primeiro para a criança que está chorando mais alto. Então, é algo para a gente tomar como lição a vitória dos moradores do residencial Manacá. E o segundo tema, hoje eu recebi no meu gabinete a lamentação de um jovem que me cortou o coração, morri de dó. Inclusive ele debatia muito comigo, ele estava louco para que a Dilma caísse, né? Era alguém que batia todo dia lá, fazia publicação contra o governo Dilma e me marcava. E ele era aluno do FIES, tinha 100% do FIES na época da Dilma, e agora o governo Temer cortou 30% do programa. Um curso de R$8.000, que mesmo ele tendo que pagar 30%, ele não está conseguindo. E aí, é estudante de medicina, está no 1º ano ainda, está no 2º ano, e o que aconteceu? Ele está atrasado com várias mensalidades, e era para pelo menos concluir esse ano. Mas voltou das férias e a faculdade não deixa mais ele cursar enquanto ele não acertar as mensalidades. Aí nos procurou para entrar com um eventual mandado de segurança, para que ele pelo menos conclua esse ano, mesmo inadimplente, e aí para renovar a matrícula ano que vem, aí sim discute lá o valor do débito dele. Mas por que eu queria lamentar aqui esse fato? O nosso país falta médicos, tanto falta médicos que nós temos que importar médicos, se bem que esse governo Temer não está importando nada, né? Nem exportando, infelizmente. Ele cortou inclusive o programa Brasil Sem Fronteiras, que era algo revolucionário para os nossos jovens, a gente ter a oportunidade de estudar em outro país, financiado pelo governo, e depois com o que a gente aprendeu lá fora, a gente retribuiria todo o investimento que o nosso país fez na gente. Infelizmente esse programa não existe mais, o ProUni congelado, o FIES cortado, é lamentável. E eu tento entender o seguinte:
esse jovem ele está dedicado a terminar o curso de medicina. E ele está lutando com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Aluno de escola pública, infelizmente não conseguiu passar numa USP, tá certo? É muito difícil, não por incompetência do aluno, mas tamanha a competitividade que infelizmente quem tem toda uma base numa escola particular, com muito mais base, com muito mais informação, conhecimento, tem uma vantagem tremenda sobre os alunos de escola pública, por mais aplicado que esse aluno seja. Então é lamentável o nosso país ver um jovem se esforçando ao máximo para fazer uma faculdade e tantos obstáculos, ao invés de ter um incentivo, tantos obstáculos. E aí eu pergunto, a tal da meritocracia, será que ela existe? Eu não tenho dúvida que esse jovem tem total mérito, passou em diversos vestibulares, infelizmente não conseguiu passar numa USP, e está lutando com todas as suas forças. Se não tiver sucesso judicialmente, que também o judiciário é complacente com vários erros de governos, talvez ele não tenha acesso nem de concluir esse ano. Uma parte, vereador. Mas um curso tão difícil, tão complexo, é tão caro, tão inacessível para quem quer se formar médico. Por favor, médico e vereador Otto Rezende. O vereador Valverde, faculdade de medicina no Brasil, tínhamos há 10 anos atrás 127 faculdades, hoje nós temos 320 faculdades, então nós vamos produzir médico a rodo. Nós temos países vizinhos aqui, na cidade de São Paulo, alguma coisa aí, com 15 mil médicos, 10 mil médicos que estão lá, são brasileiros, pagando R$300 por mês na faculdade. O governo brasileiro tem feito o possível pelo FIES, você sabe muito bem disso, que o FIES tem ajudado os brasileiros na faculdade. Só que é um plano de encher o Brasil de médicos desqualificados. Como é que eu falo isso? São médicos que vão entrar pelo FIES, com 300 e poucas faculdades aí, e que vão ter uma dívida com o governo federal de 1,5 milhão depois de 14 anos estudado. Como é que eles vão pagar essa dívida se você daqui a 10 anos, você tem uma ideia, em 10 anos aumentou 200 faculdades. O pessoal está fazendo 10 mil só numa cidade, num país vizinho. Então a quantidade de médico que vai ter daqui a 10 anos, esse pessoal que hoje está no FIES, que o FIES paga lá R$6.000, R$7.500 por mês para esse estudante, e depois que ele forma, depois de 6 anos estudando, ele tem que fazer mais 2 anos pelo PSF, obrigado pelo governo federal. Depois ele tem que fazer uma residência médica. Se ele for fazer uma residência médica de ortopedia, mais 3 anos. Então você pega 6, mais 2, são 8, mais 3, 11 anos. 11 anos para se formar médico. E daí ele vai ter que pagar essa dívida de R$7.500 por mês por quanto mais tempo? Então ele vai ser um médico endividado, um médico desqualificado, porque o governo federal está esquecendo de dar qualificação para essas pessoas. Ao invés de aumentar a quantidade de médico, ele podia ter aumentado a quantidade de professores, doutores e professores para ensinar esses médicos. Hoje você vai, a gente já sente isso, quando vai no médico, a gente passa em 3, 4, 5 médicos até resolver o problema, porque a qualificação do médico está acabando por um governo federal que na cabeça da população, quanto mais médico, mais atendimento teria. Então trouxe médico de fora, está inchando o nosso Brasil de faculdades de medicina. Os países vizinhos estão cobrando, Argentina R$700 a mensalidade, Paraguai R$300, e esse pessoal vai vir para cá, desqualificado. Então, eu entendo o problema desse menino, porque outros também vieram me procurar. R$7.000 é um preço absurdo. Eu tenho 2 meninas na faculdade, gasto aí R$20.000 de faculdade por mês. Eu não sei como é que eu estou fazendo para pagar, estou vendendo carro, fazendo as coisas. Então, a gente sente o problema desse menino, mas a gente também tem que ver que o problema do Brasil é inchar o Brasil de médicos desqualificados, que vão receber uma mixaria, e outros problemas que estão vindo. A gente sabe que tem o problema de saúde, a Amil, Ebrolife, essas coisas todas, que estão planejando alguma coisa para que a gente consiga vender isso para empresas estrangeiras. Então, a problemática é muito grande, viu, Valverde? Obrigado. Obrigado pela competente e profunda contribuição, vereador Otto.
A gente está assistindo, inclusive, um seriado aí sob pressão, que a gente está mostrando para o Brasil todo as condições que os médicos estão trabalhando também. Em que pese, né, não tenho aqui conteúdo para discutir a qualificação ou não dos médicos, mas seja a qualificação que for, aquelas condições são desumanas. Agora, eu não consigo entender por que tem que ser tão inacessível uma profissão tão fundamental para uma sociedade. É algo que a gente precisa debater. Agora, privar alguém que tem tanta vontade de se formar, eu acho esse o maior dos crimes, em que pese toda a complexidade que Vossa Excelência levantou. Obrigado, senhor presidente. Concluindo aqui os 10 minutos que Vossa Excelência nos concedeu. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Caio Cunha. Vossa Excelência vai falar? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. Hoje a Fernanda não veio, mas todas por conta das meninas que estão ali na imprensa, Janaína, pessoal da COP e tudo mais. Seguinte, muito tem se falado aqui, a gente tem deixado nos últimos tempos algumas informações, né, de Brasília ainda um tanto... ou seja, nós não estamos discutindo aqui. Dentre toda essa algazarra toda que cancelaram ou arquivaram a denúncia lá do presidente Temer e por aí vai, dentre tantas reformas, já foi votada já a reforma trabalhista, agora a da Previdência, e também uma das reformas mais importantes que a gente espera, né, que a sociedade espera. Eu estava vendo hoje, lá no G1, a entrevista do presidente do Senado. Eles saindo de um almoço, né, com alguns senadores e deputados que fazem parte da comissão que está discutindo a reforma política. E, segundo a informação dele mesmo, já há um consenso, vereador Rodrigo Valverde, já há um consenso para que seja aprovado o distritão. O grande absurdo que nós vamos passar nos últimos tempos. E olha que não falta absurdo, né? Olha que não falta absurdo. O Congresso está em frangalhos, a popularidade de qualquer deputado que esteja lá, embora eu tenho algumas amizades, tenho um laço de confiança, né, com alguns, mas qualquer um senador e deputado hoje, né, por estar vinculado à questão política, já já tem a sua imagem, né, desgastada. E, obviamente, que eles perceberam, e é mais que é visível, vereador, que eles correm um grande risco de não se elegerem na próxima eleição. Se continuar com a votação proporcional, eles correm um grande risco. Por quê? A votação proporcional, você depende de uma chapa que é formada por vários candidatos, ou seja, novos nomes surgem, então a possibilidade da população ela investir e apontar para nomes novos é muito grande. E eles querem enfiar goela abaixo para se manter no cargos em Brasília, o raio do distritão. Para quem não sabe o que é distritão, é uma eleição majoritária para o parlamento, ou seja, ganha quem tem mais voto. Poxa, justo, é mais fácil de entender. A população agora vai entender como que se vota. Mas isso é terrivelmente prejudicial para a democracia. Porque, veja bem, né, presidente e vereador, né, Carlos Evaristo, partido A, ele geralmente, eu não sei, né, quanto que é uma chapa de deputado? Quantos deputados? Então, assim, bom, cada chapa de cada partido geralmente tem uns 100 candidatos, não é?
Com o Distritão, para quê? Para que o partido ele vai investir e vai abrir legenda para 100 candidatos? Ele vai pegar 5, 10 e vai injetar toda a estrutura do partido em cima desses 5. Quem são os grandes manda-chuva do partido? Os caras que estão lá em Brasília. Ou seja, interrompe qualquer tipo de início de uma virada, de uma oxigenação lá na Câmara Federal. As campanhas vão precisar ser mais caras, ou seja, vai acabar, por exemplo, com o voto de algumas minorias, que às vezes, por alguma estratégia, ela conseguiria ser eleita, talvez para deputado federal, com 60 mil votos. Agora só vai ser eleito, se passar o Distritão, só vai ser eleito acima de 150 mil votos. Ou seja, só consegue ser eleito no Brasil quem é Big Brother, quem é jogador de futebol, mulher fruta, ou então quem é bancado pelo sistema econômico. E o pior de tudo, presidente, o pior de tudo, estão querendo criar o fundão eleitoral. Ou seja, financiamento público para a campanha. Algumas questões até que dá para a gente discutir sobre isso, mas a situação econômica do país, onde fica claro e perceptível que nós precisamos de dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, como acabou de falar o nobre vereador Rodrigo Valverde, abriu um fundão de 6 bilhões, eu vou repetir, 6 bilhões para bancar campanha de deputado e senador, chega a ser um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a nossa população ela já está tão desacreditada da política, e aí os caras lá de Brasília, eles entenderam que é o seguinte, cara, depois do arquivamento aí do Temer, a galera está cansada de ir para a rua já, vereador Furlan. Já está cansada de ir para a rua. Não está acreditando mais. E o que eles estão fazendo, de fato, é interromper qualquer possibilidade de uma renovação na Câmara Federal. Eu estava pensando em até abrir, vereador Rodrigo Valverde, uma SEV sobre a reforma política, para a gente bater de frente lá. E eu não sei se é viável, eu não sei se é interessante ou não, mas nós estamos lançando uma campanha contra o Distritão pelas redes sociais. Vereador Rodrigo Valverde, se quiser, depois eu falo da campanha. Por favor. Vereador, acho excelente a ideia aí de uma SEV, porque tinha que ser papel de todas as câmaras discutir isso com a população, porque a população falou, olha, algo tem que mudar, o que não dá é para a gente ver tanta gente presa, aí, tanto político envolvido, de todos os partidos e tal. E aí, eles querem fazer uma reforma política de acordo com o interesse deles, sem ouvir o interesse da população. Eu concordo com Vossa Excelência que o Distritão é um crime. Ele vai matar os partidos políticos. A gente sabe que quando você mata ideias, mata programas, vem algo muito terrível das urnas. Infelizmente, vem um Frankenstein que é nefasto para uma sociedade. Então, na hora que a gente vai personalizar o candidato, sem se preocupar com ideias, porque daí o poder econômico vai mandar mesmo, o Distritão, os mais votados. Vossa Excelência, nessa eleição, a última, 2016, foi fantástico o trabalho que Vossa Excelência fez e o resultado eleitoral que deu. Mas só foi possível graças ao sistema proporcional de 2012, senão não revelaria Vossa Excelência. Em 2012, Vossa Excelência não ia conseguir competir em igualdade de condições. A cidade não ia saber que tem um vereador da sua envergadura, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Fundamentar o debate com a sociedade e explicar, inclusive, que, de fato, 6 bilhões, embora nosso orçamento seja de 3 trilhões, 6 bilhões é muito alto para um fundo eleitoral. Mas, infelizmente, quando a gente delega isso para a iniciativa privada, a gente acaba vendo quanto sai dos cofres públicos. A gente vê que não tem uma campanha que não foi fortemente financiada, depois com retorno muito maior do que 6 bilhões. Infelizmente. Mas é um tema de fato muito amplo, que sem dúvida alguma a cidade precisa participar. Parabéns. Nem digo mais, só para fechar o assunto da correlação ao fundão eleitoral.
os cofres públicos vão ser saqueados 2 vezes. Uma legalmente, né, pela criação, né, e a liberação de 6 bilhões, e outra, porque é o seguinte, duvido que quem está acostumado, que já está no antro da corrupção, ele vai deixar de desviar dinheiro também. Vai deixar de receber dinheiro de empresa. É lógico que vai. Ou seja, os cofres públicos vão ser saqueados 2 vezes. Uma por lei e outra por Caixa 2. Por aí vai. Eu estou finalizando, embora tenha 30 segundos ainda. Nós estamos lançando, né, uma campanha hoje contra o Distritão. Eu queria clamar aos amigos, né, vereadores, que não só assinassem, né, uma petição, né, online, né, que a gente vai passar o link, né, posteriormente, mas que também compartilhassem com os seus representados, com o seu grupo de classe e por aí vai, porque é necessário colocar essa pauta e principalmente explicar para a população, porque parece que é bonito, parece que o Distritão é bonito, mas explicar o que isso pode trazer para o nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caio. Vossa Excelência. Senhores vereadores, eu quero fazer aqui um convite, na verdade, um convite aos senhores vereadores. O Serviço Municipal de Água e Esgoto, amanhã, dia 10 de agosto, estará às 9 horas da manhã no auditório Tufi Elias. É importante os senhores vereadores estarem atentos, porque nós vamos discutir amanhã o Plano Municipal de Abastecimento e Água e Esgotamento Sanitário do Mogi das Cruzes. Ele vai estabelecer metas e prazos para a universalização do serviço de abastecimento e esgotamento sanitário na cidade até o ano de 2033, vereador Cuco Pereira. Então, é muito importante os vereadores participarem dessa discussão, né? Depois nós, logicamente, vamos reclamar de várias situações, então é importante amanhã, às 9 horas da manhã, no auditório Tufi Elias, os senhores vereadores participarem. Nós teremos a presença do diretor do SEMAI, os técnicos, expondo o Plano Municipal de Abastecimento e Águas para o prazo que se estende até 2033. Vereador Edwiges. Eu queria esclarecimento, senhor presidente. Traz esclarecimento, vereador Edwiges. É aberta à Edwiges. população essa atividade? Vereador, inicialmente, esta primeira audiência é aberta, mais para os parlamentares, mas os lideranças que tiverem interesse podem participar também. A ideia é que é um assunto de interesse da sociedade. Sim. E nós temos vários setores organizados na sociedade que discute o problema da saúde, do saneamento básico, enfim. Eu acho importante que seja aberta à sociedade. Nós teremos outras audiências também, vereador? Mas essa é aberta, então? Na verdade, essa nós estamos convidando os parlamentares, até para os parlamentares entenderem o plano de águas, mas também fica liberado, a casa é pública, as pessoas que desejarem poderão participar. Eu acho importância para a sociedade. Okay. Obrigado. Democraticamente, como Vossa Excelência sabe que eu trabalho, nós deixamos esta liberdade. Também, senhores vereadores, eu quero comunicar aqui, a pedido da assessoria da vereadora Fernanda, a ausência da vereadora Fernanda, ela vai justificar posteriormente, mas ela está participando em Brasília de uma audiência pública, ou de algumas audiências públicas, sobre o sucateamento dos zoológicos do país, né? Então, ela está lá se reunindo com vários deputados e discutindo essa questão lá em Brasília. Então, eu estou fazendo essa justificativa aqui a pedido da assessoria da vereadora Fernanda, que irá posteriormente apresentar o seu requerimento de justificativa às suas ausências. Não havendo mais inscritos para fala e explicação pessoal, não havendo mais inscritos para falar em expediente, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo, que faça chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Ivaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria, presente. Vereador Diegão. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Edwiges Martins, presente. Vereador Jean Lopes.
Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Spachante, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Marcelo Mendes, presente. Quinze senhores vereadores presentes. 15 senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Senhor presidente, não há papéis para a ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereador inscrito para fala e explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando vossas excelências, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima terça-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.